Namaskar! Vamos então dar continuidade ao nosso curso de magia angélica e planetária, que cobre também vários aspectos da magia astrológica. Neste curso eu irei oferecer várias formas de magia ritual com as forças dos planetas, dos astros, né? Mas antes de entrar nessa parte, eu gostaria de falar um pouco do sistema de magia planetária tradicional, da forma que era tratada, da forma que era praticada nos grimórios tradicionais. Em especial, dois grimórios que nós chamamos o grimório de Apictameron e o grimório de Armadel, ok? Onde encontramos a operação Uriel Serafim, que trata da invocação e evocação dos 7 raios planetários ou dos 7 arcanjos cabalísticos. Os grimórios não devem ser utilizados literalmente como os encontramos, mas podemos ajustar e adaptar suas práticas às nossas finalidades. Por isso eu irei oferecer uma forma tradicional de trabalho mágico planetário e depois, baseado nessa fórmula, nós iremos desenvolver outras técnicas mais simplificadas e mais fáceis de se utilizar. O objetivo é mostrar como, através de práticas consagradas e tradicionais, nós podemos utilizar alguns elementos, alguns fundamentos dessas práticas e utilizá-las no dia a dia em nossos ritos simplificados de alta magia. Mas para isso nós precisamos entender um pouco como que elas eram utilizadas antigamente para fazer as adaptações necessárias. No grimório tradicional, conhecido grimório de Armadel, nós encontramos fórmulas que tratam da invocação dos 7 anjos príncipes, também conhecidos como 7 arcanjos planetários. As invocações da operação Uriel Serafim, elas podem ser utilizadas tanto em assuntos de ordem material, né? Aquisições materiais, curas, proteções, ou seja, todo e qualquer assunto de origem material, mas também pode ser utilizada em assuntos de ordem puramente espiritual. O círculo mágico representa a assinatura da vontade do operador, combinada com as influências astrais que ele está trabalhando no momento. Ou, melhor dizendo, representa a assinatura da consciência do operador unida ao macrocosmo, ou pelo menos a porção do macrocosmo que o mago quer atingir. E quando o pequeno universo do mago se mistura com o grande universo, aí sim, mudanças reais podem ser. A circunferência do círculo representa uma espécie de barreira sutil, invisível, capaz de isolar o operador das influências, digamos assim, estranhas à operação, até mesmo negativas, que ele vai trabalhar. Então o círculo isola o operador de qualquer tipo de influências estranhas ou negativas que possam atrapalhar o ritual. O operador no centro do círculo representa Deus regendo o seu próprio universo. O círculo representa o universo em si. Dizem que Deus é um círculo cuja circunferência se encontra em lugar nenhum, e cujo centro se encontra em toda parte. O operador representa a consciência divina regendo, operando o seu próprio universo, o seu próprio macrocosmo individual. Dentro do círculo, ele só pode existir as influências do próprio operador, da própria pessoa que está operando o ritual, ou das pessoas que estão ajudando também, e as influências das forças e energias, entidades com as quais o operador está trabalhando. Então, as influências das correntes egregóricas que ele está trabalhando, a influência dos seus protetores e guias, tudo está contido no círculo mágico. Todo o resto que não for convocado, não for chamado, não pode penetrar no círculo mágico. Daí que as operações de alta magia são altamente específicas. Só é permitida a entrada dentro do círculo mágico das energias, das entidades, das correntes egregóricas que o operador está chamando ou permite atuar. No caso da magia planetária e astrológica, também chamada de magia angélica e planetária, existe o chamado círculo das operações astrais, ou melhor dizendo, o pantáculo das operações astrais, porque o círculo se transforma num verdadeiro pantáculo, num pantáculo mágico. Aqui está o círculo mágico, tá? Totalmente, no caso, esse é um pantáculo de operações astrais, em que nós iremos invocar a causa secundária solar, ou seja, os espíritos da energia solar.
Para entender esse círculo, nós temos que ter uma cosmovisão metafísica do que ele realmente representa. Mas, antes de estudarmos essa cosmovisão metafísica, é importante entender que esse círculo foi confeccionado no intuito de operar com a influência das energias solares, ou seja, de operações planetárias solares. O objetivo de trabalhar com energia solar pode ser vários. Por exemplo, atrair reconhecimento social, obter uma promoção no trabalho, atingir a notoriedade, a fama, ajuda na cura de doenças crônicas, enfim, vários tipos de operação, até mesmo proteção espiritual, tudo que envolve forças e energias solares, ajuda na cura de depressão. Então, são N tipos de operações que caracterizam o trabalho com espíritos solares. Nesse círculo, então, que é um verdadeiro pantáculo de operações astrais, nós estaremos invocando o astrosoma da causa secundária solar. O que significa isso? Que nós estamos trabalhando com a corrente planetária solar, das energias do Sol, das energias e espíritos do Sol. Esse trabalho foi realizado no domingo, dia 16 de abril, na hora do Sol. O Sol estava em Áries, a Lua cheia em Capricórnio, a estação da época era outono, e ainda não é isso? A estação é outono, o ano é o ano de Saturno. Isso tudo deve estar registrado no círculo mágico, principalmente no terceiro círculo, que nós chamamos de causas secundárias. O terceiro círculo de causas secundárias representa, na verdade, as energias astrais que você está atuando, as correntes de energias astrais que você quer atrair, que você quer canalizar para ajudar na operação. Esse terceiro círculo é um dos mais mutáveis. Esse terceiro círculo representa, então, todas as influências das correntes astrais solares que você quer atingir. O diâmetro do círculo é variável e vai depender do espaço que nós dispomos para as operações, né? O ideal seria um espaço suficiente, esse é o ideal, para que o operador se visse deitado no centro do círculo, porque presume-se que ele vai trabalhar sozinho, mas em algumas vezes e ocasiões ele pode resolver trabalhar em dupla ou até em trio, né? Que é o mais indicado, por causa da questão da trindade. O círculo, o tamanho pode ser variável, ele pode ser um tamanho suficiente para o operador se colocar de pé no centro do círculo. O círculo é traçado, no caso se for um chão de terra, um chão batido de terra, com a ajuda de uma espada mágica, ok? No chão. Então você vai riscando, é o círculo mais simples. Ou você pode fazer, no caso como nós fizemos aqui, com giz e com carvão consagrado, com carvão vegetal. O giz também é um produto de proveniência marinha, também tem substância orgânica. Então nós podemos entender que o giz e o carvão, eles são absorventes, eles conseguem condensar as energias etéricas, as energias astrais invocadas durante um certo período de tempo. Então são os mais indicados para fazer um círculo no chão. Então o ideal seria 2 metros, 2 metros de círculo, que o operador se colocasse deitado no centro do círculo. Ou, no caso, 1,5 metro ou até menos, dependendo da disposição do espaço. Para realizar, então, a operação mágica, você vai depender de um operador apto, uma pessoa devidamente apta para realizar essas operações, treinada magicamente falando, de um dia e hora propício, de um círculo mágico devidamente desenhado no chão, de sigilos, de pantáculos, espadas, instrumentos ritualísticos. Tudo isso é necessário para operações complexas de alta magia. Se você quiser reduzir os paramentos, o tamanho do círculo, dos nomes mágicos, pode, mas você tem que entender o que você está fazendo e aonde você quer chegar. Mas para entendermos o uso prático desse círculo mágico, nós temos que ter uma cosmovisão metafísica de sua utilidade. Entendeu? Nós temos que entender o que realmente o círculo, com seus hieróglifos, esse grande pantáculo das operações astrais, representa para o mago. Vocês lembram que na última aula eu falei que existiam 4 hierarquias de espíritos. Os espíritos divinos são os espíritos supremos, os espíritos superiores, que são espíritos da esfera mental, os espíritos celestes, que são espíritos da esfera astral, e os espíritos terrestres, do reino de Malkuth, são espíritos elementares, ou daimons da natureza. Então existem 4 hierarquias de espíritos, e essas 4 hierarquias de espíritos estão representadas no pantáculo de operações astrais, que é o círculo mágico planetário.
Os antigos grimórios afirmam que os espíritos obedecem uma hierarquia de influências, ou seja, os espíritos se atraem e se governam uns sobre os outros. E quando você entra num círculo, você está conspirando, você está incitando os espíritos representados naquela esfera, ou seja, representados na esfera desenhada no círculo, porque cada círculo representa uma esfera planetária, uma esfera astrológica. Então você está conspirando com os espíritos daquela esfera para que colaborem, para que trabalhem junto contigo no sentido do êxito de sua operação mágica. Podemos notar que existem 4 círculos concêntricos, um de dentro para fora, 1, 2, 3, 4. Cada um desses círculos representa um plano de vida e consciência. Quanto mais se aproxima da borda externa do círculo, mais você vai se afastando do centro de Deus e mais você vai se aproximando da materialização física. Podemos entender como a manifestação da energia cósmica primal em fases sucessivas e expansivas e criações concêntricas. Cada criação representa uma esfera de vida e consciência onde habitam espíritos, hierarquias, entidades de todos os níveis. Então, no primeiro mundo, o mundo arquetípico, como eu disse, é o círculo central. O segundo círculo concêntrico, saindo do primeiro e entrando para o segundo, entramos no mundo da recepção, no mundo mental. O terceiro círculo representa o círculo das causas secundárias astrais, ou o círculo da influência astral. Então é o plano Yetzirah, o mundo da formação. E o quarto mundo, o quarto círculo concêntrico e último, representa o mundo da manifestação, o mundo físico. Só que nesse pantáculo, nesse círculo mágico, nós representamos não necessariamente o mundo físico sólido, material, mas sim as correntes etéricas que circulam sobre o nosso mundo físico, que são regidas pelas influências dos elementais. Então esse é o mundo da esfera dos elementos. Então temos o primeiro mundo, a Tzilútico, o mundo da divindade suprema, o mundo das causas arquetípicas primais. Segundo mundo, o mundo mental, o plano mental de Deus. É onde vivem os arcanjos, os seres puros e muito puros. O terceiro mundo, Yetzirah, é o plano celestial, as influências astrais dos planetas e estrelas. Então é o mundo da formação. Yetzirah é o mundo das entidades astrais de vários tipos e níveis. O terceiro mundo, o mundo físico, que na verdade é heterofísico, que é tanto o universo físico como nós o conhecemos, o universo com suas estrelas, galáxias, sóis, como a própria Terra, e representa também esses 4 mundos o corpo humano, o espírito divino, o corpo mental, o corpo astral e o corpo físico, ou heterofísico. Na aula magia, o plano das causas secundárias, representadas pelo terceiro círculo, é muito importante, muito importante, porque neles estão escritos as correntes de influências astrais que o mago vai trabalhar no dia, mês, ano e momento da operação. Então, ele deve dar atenção especial a esse terceiro círculo. E por que ele denominaram o plano das causas secundárias? Porque é o plano da luz astral, das dimensões astrais. Ele é intermediário entre o plano heterofísico e os planos mental e divino. Ele então recebe influências tanto do alto, vindo dos planos superiores, o causal, que é o mental e o plano divino, mas também recebe influência das correntes astrais terrestres, ou seja, que regem a vida na Terra. Então, o papel das causas secundárias é muito importante, porque é nesse terceiro círculo que nós fixamos a nossa vontade para atrair as correntes astrais do macrocosmo, ou seja, que são muito mutáveis, são muito variáveis, depende tanto das influências dos planos superiores como dos planos inferiores, visto que ele faz uma conexão, uma ponte entre os níveis superiores de existência e os níveis materiais. Gente, nesse tipo de operação mágica, em que nós construímos o astrosoma da causa secundária solar, poderia ser também o astrosoma, o corpo astral da causa secundária venusiana, da causa secundária mercuriana, né, marciana, ou seja, depende da corrente planetária, da corrente astral planetária que nós iremos trabalhar. Mas nesse tipo de operação, em que utilizamos esse pantáculo astral, esse círculo mágico, desenhado com todas as influências astrológicas planetárias, nós estamos visando a evocação de espíritos planetários cabalísticos ou espíritos planetários olímpicos. Quando você vai começar na senda do trabalho de evocações cerimoniais, o melhor é começar trabalhando, invocando espíritos planetários e não espíritos goéticos, por exemplo. As pessoas têm muita ânsia, sede
de trabalhar logo diretamente com Goetia, né? Mas esse tipo de trabalho mágico é tão eficiente em termos de resultados práticos, e eu digo até mesmo materiais, quanto o trabalho com espíritos goéticos, sendo que não é tão perigoso quanto o trabalho com espíritos goéticos. É mais simples, é tão eficiente quanto, sem os riscos que envolvem o trabalho de evocação de espíritos demoníacos ou goéticos. Mais simples ainda que as evocações cerimoniais são as consagrações talismânicas. E para você trabalhar com a evocação de espíritos planetários, você precisa aprender a construir um talismã e consagrar um talismã. E as pessoas pulam etapas, tentam direto a evocação de espíritos goéticos. E muitos se prejudicam com evocações demoníacas sem saber o porquê. Porque não passaram pelos treinamentos anteriores, pelas bases anteriores de construção e consagrações talismânicas, de evocações cerimoniais de espíritos cabalísticos e planetários, pela evocação de elementares da natureza. Eles não passam por essa base e vão direto a evocações demoníacas. Sem esse treinamento anterior, o risco é muito grande. Evocação dos espíritos planetários significa a evocação de antigos gênios ou semideuses de origem persa, hitita, egípcios, caldeus, né? Cuja pronúncia original, cujos nomes originais foram esquecidos ou foram deformados através dos séculos. Então, hoje em dia, nós conjuramos, nós evocamos essas entidades gnósticas, como eu chamo, espíritos gnósticos não nascidos, porque eles nunca desceram para a encarnação, nunca estiveram encarnados no corpo físico, são espíritos puramente espirituais, segundo a crença, criados por Deus desde a origem da criação do universo. Então, esses espíritos semideuses, gênios da natureza, esses nomes se perderam na noite dos tempos. É impossível hoje reconstituir a ortografia original, seja ela persa, hitita, caldaica, egípcia. Mas os nomes contidos nos antigos grimórios ainda são muito eficientes, porque eles contêm a essência dessas forças, dessas entidades mitológicas do passado. Então é com elas que nós iremos trabalhar. Espíritos planetários correspondem às influências do plano astral ou celestial, ou seja, aquilo que nós chamamos de causas secundárias da criação. Então são espíritos atados, ligados às influências astrais de um único astro celeste. Então, o espírito fiel, por exemplo, só trabalha sob a égide de Mercúrio, as influências mercurianas. O espírito puro só trabalha sobre a influência das qualidades da Lua, né? Das influências lunares. O espírito Sorate, por exemplo, Naquiel, são espíritos planetários cabalísticos, trabalham sobre a influência do Sol, das influências solares. Nós iremos trabalhar com espíritos olímpicos planetários, que estão ligados a legiões de espíritos menores. Então presume-se que ao invocar um espírito olímpico planetário, você está carregando também as influências de toda uma hierarquia de seres menores a eles subordinados. O imperador fica localizado no círculo central, gira em torno do círculo, regendo o seu próprio universo. No círculo central nasce uma cruz de 4 braços. A cruz hermética de 4 braços, ela se expande partindo do centro do círculo central. Ela representa o quaternário hermético, fogo, água, ar e terra, representado pelos 4 instrumentos do mago: o bastão, o pantáculo, a taça e o punhal. O círculo central então representa a mônada divina, o fiat luz que deu origem a todo o universo. Dele parte uma cruz central, representando os 4 elementos, expandindo por todos os lados do círculo. A cruz central se expande então em direção aos 4 pontos cardeais e os 4 instrumentos do mago. No leste nós temos o punhal. No quadrante leste nós temos o bastão, que é um instrumento de coagulação e direcionamento dos fluidos invocados e evocados durante a operação. O bastão representa a vontade interior do mago. É um símbolo de sua Kundalini, da sua força interna. Representa o elemento ar em nossa tradição. O bastão serve mais para direcionar, concentrar e coagular os fluidos e energias astrais invocados ou evocados durante a operação mágica. Aqui nós temos o punhal, que também pode ser a espada, que serve para dispersar, anular as influências astrais indesejáveis.
é um elemento de proteção do mago. O cálice é um instrumento que representa a descida do Espírito Santo, serve para concentrar as imagens puras, é uma representação da receptividade, a pureza do mago frente às influências superiores. No quadrante norte nós temos o Pentáculo de Salomão, que representa a liberdade e autoridade do operador sobre as entidades astrais. Nós vemos o segundo círculo, que representa o plano mental das operações. Dizem que os arcanjos estão nesse segundo círculo. Os arcanjos representam a totalidade do plano mental. Então, é o limite entre a divindade absoluta e a sua primeira emanação, que é mental. É o plano onde os arquétipos divinos surgem à luz da consciência. Então, aqui estão regidos por 4 nomes: Tetragramaton, Adonai, Elohim e Agla. Esses nomes também podem mudar em razão da natureza da operação, mas muitos magos preferem colocar esses 4 nomes fixos e que se repetem em todos os pentáculos de operações astrais. Mas, em vez de colocar Tetragramaton, Adonai, Elohim ou Agla, o mago também pode colocar o nome divino da esfera em que ele está atuando. Por exemplo, nesse caso, estamos atuando com a esfera de Shamesh, a esfera do Sol. Então ele pode colocar Yehová, Elohá, Vadaú, nesse segundo círculo que representa as inspirações mentais, onde os primeiros arquétipos são percebidos. Esse terceiro círculo, regido pelas influências astrais, é muito importante, porque importa muito saber quais as principais egrégoras do macrocosmo a serem atingidas durante a operação. Quais tipos de correntes ou egrégoras você quer atrair, quer aterrar, você quer atrair e trabalhar. Então isso tudo é função do terceiro círculo. Ele está entre o círculo puramente mental e o círculo de influências heterofísicas, o plano de Malkuth. Várias causas secundárias, nós escolhemos algumas. O nome do dia e do anjo que rege a operação, o nome hebraico da estação, o nome dos espíritos que presidem a estação do ano, que no caso é o outono, o nome de seus ministros, o dia da operação, que era um domingo, a lua estava regendo qual signo? No signo de Capricórnio. O sol estava no mês de Áries, que é o mês de abril. Então tudo está aqui definido nesse círculo mágico. O nome da terra, na ocasião da operação, da terra muda no outono, como muda no verão, na primavera. O nome da terra no outono é Rabinara. O nome do sol na ocasião é Abragine. E assim vai. O sol estava no signo de Áries, no mês de abril. Estava no signo, a lua cheia estava no signo de Capricórnio. Desse outro lado, nós vemos a influência do ano. Nós estamos no ano de Saturno. Nós estamos em 2017, o planeta regente é Cronos, Saturno, então estamos no ano de Saturno. Então aqui está o nome da terra da ocasião, o sol na ocasião, dos espíritos que regiam na ocasião. Nesse terceiro e último círculo, é o círculo das influências elementais, da esfera dos elementos. Nós temos o nome dos 4 silfos do ar, que os antigos denominavam anjos do ar. Preste atenção. No quarto e último círculo existe o nome dos anjos do ar, existe o nome dos silfos do ar. Lembrem-se que as operações de magia cerimonial são operadas em lugares fechados, com pouca energia elemental. Então, a força elemental mais próxima que o mago opera, trabalha, é as influências dos silfos, ou dos espíritos do ar, que os antigos chamavam de anjos, anjos do ar. Então, são os 4 ventos que nós temos. Nós temos, por exemplo, Vargan Rex, que é o regente dos silfos, ou dos anjos do ar. Tuz, Andás, Sinabal, que são conhecidos como seus ministros. Aqui no terceiro círculo, tudo separado por cruzes, porque essas cruzes fazem parte, quando você separa nomes. Eu coloquei também, optei em colocar o nome da esfera planetária em hebraico. A esfera do Sol é conhecida como Shamesh.
Assim como a esfera de Vênus é conhecida como Nogar, a esfera de Marte é conhecida como Madin. Então eu coloquei o nome físico da esfera, porque o Samesh é o nome da esfera física, ou seja, o Sol. Nesse quarto e último círculo, eu também optei em colocar o sigilo ou assinatura de Micael, que é o anjo regente do domingo. Eu poderia ter colocado no círculo das influências astrais, mas eu optei em colocá-lo no quarto e último círculo, já que ele é um espírito ou a inteligência reinante do dia da operação. Na magia planetária tradicional de herança salomônica, busca-se não apenas a invocação das correntes egregóricas, das energias e forças dos planetas, mas também a manifestação, uma certa manifestação perceptível das entidades astrais evocadas. No caso, essas entidades irão se manifestar no triângulo de conjuração. No triângulo de conjuração, que deve estar equidistante do último círculo mágico, nesse triângulo de conjuração, a entidade irá se manifestar no centro do círculo. O triângulo representa a tridimensionalidade. As entidades astrais são entidades biplânicas. Elas só têm uma mônada e um corpo astral. Elas carecem de um corpo físico. Então, esse triângulo representa a tridimensionalidade para a manifestação das entidades astrais. O tamanho do triângulo também não importa tanto. Vai depender de que tamanho você quer que as entidades astrais se manifestem. Um triângulo de conjuração em que a amplitude seja meio metro, por exemplo, você vai ter entidades de tamanho mais avantajado. Esse tipo de triângulo, as entidades irão no máximo se apresentar no tamanho de meio metro a menos, a 30 centímetros. E lembrando que as entidades astrais podem se manifestar não apenas no triângulo de conjuração, mas também no espelho negro. No caso, quando as entidades surgem no espelho negro, você está tendo contato com as entidades no plano dimensional delas. É como se a sua consciência pudesse capturar as entidades nos planos astrais. Quando as entidades se manifestam no triângulo de conjuração, as entidades então se manifestaram através do espelho e assentaram no interior do triângulo. Então aí nós temos uma manifestação de uma entidade do plano astral para o plano heterofísico. E em muitos casos a entidade pode ser percebida. Mudança de temperatura, as velas podem aumentar de tamanho e o incenso pode coagular com suas moléculas em torno da entidade, dando a possibilidade de uma visão física até da entidade. Isso vai depender da quantidade de fluidos, da quantidade de empréstimos mediúnicos que o mago oferece durante a operação. Lembrando que toda operação de manifestação espiritual exige uma certa quantidade de ectoplasma. Esse ectoplasma pode ser o ectoplasma do próprio mago, dos operadores que estão agindo durante a operação, pode ser o ectoplasma das energias dispensadas pelo calor das velas, da combustão da queima das velas, pode ser a energia do ambiente no momento, se você utiliza velas, alimentos, tudo isso pode servir, pode ajudar na condensação fluídica da entidade. Não precisa que as entidades astrais sejam percebidas pelos olhos físicos, pelos sentidos físicos. Basta uma percepção psíquica, ou seja, que a entidade surja na tela mental do mago ou do médium que está auxiliando durante seu ritual. Seja como for, o aparecimento, seja de uma forma mais sutil ou até visível aos olhos físicos de uma entidade astral, isso vai depender de uma certa contribuição de energia mediúnica, ou seja, energia ectoplasmática, que é dispersada pelo próprio médico ou pelos elementos da operação, a queima da vela, o vapor do incenso, elementos orgânicos e inorgânicos que são utilizados durante a operação. Mas em se tratando de automagia, quase nunca necessário que a entidade astral se manifeste. Você basta percebê-la, sentir durante a operação. E isso pode ser feito através da visão astral.